a gente vive um momento da história que é realmente fascinante, né? Essa transição de impérios, tal, um império caindo, uma outra ordem emergindo e tudo isso passando aqui por perto do Brasil. Não dá para entender o Brasil sem analisar a tal da geopolítica, né? Então eu acho que esse é um diferencial do 247, né? A gente aposta nesse tema há muitos anos e eu acho que isso também abriu as mentes aí de muita gente do nosso público, né? Porque tá tudo interconectado, né? Não dá para entender uma coisinha sem olhar para o quadro, porque o Pepe Escobar chama do Big Picture, né? Bom, falando em geopolítica, pressões, né? E a gente sempre lembra de soft power e a gente lembra de Lava Jato. Tem Geopolítica total. Geopolítica total. Geopolítica na veia. Tem uma matéria aqui muito interessante que a gente publicou, né, Joaquim? Trump pode expor podres da Lava Jato e de Dallagnol. Retomada americana do caso Odebrecht levanta risco de revelar excessos e irregularidades na operação anticorrupção. Bom, muita coisa a gente sabe que a gente ainda não sabe do que aconteceu no Brasil naquela época, né, Joaquim? Então, como é que você vê aí esse movimento? Eu vejo o seguinte, a Lava Jato, o que está acontecendo é o seguinte, o Trump, ele, por uma questão pessoal, ele pode expor verdadeiramente o caráter da Lava Jato, que era uma ação conectada ao interesse dos Estados Unidos, por conta da relação do próprio Sérgio Moro com os Estados Unidos, e vai expor como os democratas, eles usaram a justiça, o Departamento de Justiça, para sancionar adversários, inimigos, ou aqueles que entendiam que eram... Diferente do Trump, não era uma sanção direta. Fazia isso através de agentes de outros países. E vai mostrar como os democratas agiam. Então, a Lava Jato, ela está conectada ao interesse do governo Obama na época. Por que eu sei disso? E isso vai ser exposto mesmo se o Trump levar adiante. Por conta do Tacla Duran. O Rodrigo Tacla Duran, isso eu conversei muito com o Rodrigo Tacla Duran. Você sabe, eu fui 2 vezes para a Espanha entrevistá-lo. Né? Então, realmente, eu tive essa oportunidade de falar com ele. E o que aconteceu? Por que ele se livrou da perseguição aqui nos Estados Unidos? Porque ele foi muito habilidoso na época. O que ele fez? E quase sabotaram a estratégia dele. Quem sabotou, eu digo, é a Lava Jato. O que acontece? Primeiro, deixa eu só contar para as pessoas entenderem, tá? O que está acontecendo. Existe um advogado chamado Ed William, que é advogado de réus do Capitólio, tá? Da invasão do Capitólio, da extrema-direita de lá. E ele pediu informações sobre o acordo que foi feito com a Odebrecht, porque esse acordo foi feito com base em informações prestadas pelo Brasil, e aí eles disseram mais ou menos como se foi o acordo da Odebrecht, aí um acordo de mais de 3 bilhões de dólares. Tá? E esse acordo, o Moro participou dele, queria saber qual era a divisão do dinheiro, porque tinha interesse do dinheiro que veio para o Brasil, porque esse dinheiro estava financiando atividades de interesse da Lava Jato e também da Transparência Internacional. Pega a Transparência Internacional nisso. Porque eles iam financiar com dinheiro da Odebrecht, que seriam cursos. E esses cursos, com palestras, seriam escolhidos ou pessoas indicadas pela Transparência Internacional. Isso está nas mensagens acessadas pelo Walter Delgatti. Esse Ed William falou, olha, eu quero informações sobre o acordo. Por quê? Porque sabe que ali tem tramóia, corrupção. E que envolve os democratas. Envolve também pessoas ligadas ao governo dos Estados Unidos na época, aqui no Brasil, a Lava Jato. E quando ele pede isso, mas por que ele pede? Porque ele está interessado em denunciar a Lava Jato? Não. Ele faz isso porque o promotor que fez o acordo chama Andrew Weissmann, promotor dos Estados Unidos, ligado a esse povo da Lava Jato aqui, que foi abastecido com informações da Lava Jato. Então ele fez esse acordo. E o que o Ed Williams suspeita? Por que ele está atacando esse cara? Porque o Andrew Weissmann fez as investigações sobre o Trump quando o Trump estava fora. As investigações que levaram à condenação do Trump, lá em Nova York. Então, que o Trump não foi preso e voltou a ser presidente. Então, na verdade, o Trump está perseguindo um inimigo, um adversário por questões do Trump, de contentar a extrema-direita, aqueles que foram presos também pela invasão do Capitólio. Só que vai acabar beneficiando o Brasil. Assim como, para vocês entenderem, quem atacou a Lava Jato no Brasil foi a extrema-direita, quem destruiu. Vamos falar a verdade. O governo Lula manteve o Sérgio Moro no Senado. Pessoas ligadas ao Lula no Senado. E quando foi aquela absolvição por 6-0, unanimidade coordenada pelo Alexandre de Moraes. Porque não quer atuar parecendo que está fazendo algum tipo de perseguição. O Lula até quer pessoalmente, mas pessoalmente ele não quer fazer. Ele não quer interferir nisso para o governo poder andar. Mas quem atacou a Lava Jato, quem derrubou a Lava Jato, foi o governo Bolsonaro. Entendeu? Através do Aras.
Tá? E a Lava Jato era inimiga do Brasil, totalmente, inimiga total. Só que o Bolsonaro fez isso por quê? Para proteger os filhos dele, para proteger também os senadores, na época que estavam sendo investigados. Então, o Aras, quando foi indicado, o Aras fez esse compromisso com os senadores, que ia destruir a Lava Jato, ia acabar com a Lava Jato. Isso é verdade, a Lava Jato tinha que ser destruída, mas ela acabou sendo pela extrema-direita. E essa contradição está se revelando também nos Estados Unidos. E aí, por quê? Porque eles querem pegar um promotor, que é esse Andrew Weissmann, e esse promotor tem o caso da Odebrecht. Por que eu sei que o caso tem corrupção e é grave? Porque o Tacla Duran, como eu disse, estava sendo perseguido aqui pela Lava Jato. Perseguição mesmo e corrupção. Eles queriam grana da Lava Jato, do Tacla Duran. Dinheiro. Quem queria dinheiro? O pessoal da Lava Jato. Quem estava operando isso? Zucoloto Júnior, que é o advogado que é padrinho de casamento do Lula, do Sérgio Moro e da Rosana, dos dois, Rosângela Moro. Aí os dois, era corrupção, tirava dinheiro do Tacla Duran. O Tacla Duran chegou a pagar parte da extorsão. Pagou, transferiu para um advogado ligado a eles também, que é o Marlos Arnes. Deu do escritório, pagou. Tá? E o parte da extorsão, só que tinha que dar mais dinheiro, uns 5 milhões de dólares. Ele deu 800 mil. E aí depois ele falou, esses caras vão me extorquir a vida inteira. Então eu não vou dar esse dinheiro. E ele decidiu então fazer uma colaboração com os Estados Unidos para dizer aos Estados Unidos que sabia sobre o Odebrecht. Porque o governo Obama tinha pressa de celebrar o acordo. Porque ele queria terminar o mandato dele e passar ao mundo, né, vamos dizer assim, a informação mesmo também do público interno de que ele conseguiu fazer o maior acordo com uma empresa estrangeira acusada de corrupção, que era a Odebrecht. Ele queria dar essa informação porque tinha lá uma implementação da lei que punha corrupção no exterior, que é a FCPA, uma lei antiga, mas foi é usada hoje como ação geopolítica. Aí o Tacla Duran foi lá e colaborou com o governo americano. Por isso é que ele não foi preso. Porque aí o que ele fez? Quando o Moro queria de todo jeito prender o Tacla Duran, por causa da extorsão, porque o Zucoloto queria grana de qualquer jeito, falou, esse cara saiu daqui, só pagou 800 mil, tem que pagar mais 4 milhões e 200. Ladrões. Entendeu? É isso que ele queria. Então ele falou o seguinte, e os americanos vão trazer o Tacla Duran ou não? Não, tem diálogo, ele falando pro juiz, o Dalton falou, olha, tem que esperar os americanos resolverem a questão do Tacla Duran lá nos Estados Unidos. Aí o que fez o Tacla Duran? Ele viajou dos Estados Unidos e já tinha o mandado de prisão dele. Os Estados Unidos não prenderam. Viajou dos Estados Unidos para a Espanha. Quando ele chegou na Espanha, o Moro refez um pedido de prisão. O Tacla Duran foi preso num hotel intercontinental, ficou 3 meses preso lá em Barcelona. E depois aí ele foi solto. A Espanha negou a extradição e ele conseguiu provar na Interpol que o Moro perseguia, que era um juiz, eu vou primeiro a fazer isso, que era um juiz parcial, que era um juiz que agia como investigador. Então o que eu quero dizer, só para dar todo esse bastidor, que de fato, se eles mexerem na Odebrecht, vai cair Lava Jato, Transparência Internacional e pessoas que eram ligadas a eles, inclusive que envolvem outras empresas, estrangeiros que queriam derrubar empresas brasileiras. Tá? E para isso eles usavam a Transparência Internacional. Vai pegar corrupção de alto grau, é muito dinheiro, mas isso pode acontecer pela contradição, como aconteceu aqui no Brasil. A extrema-direita, que aqui no Brasil foi quem realmente esvaziou a Lava Jato, ela vai, a extrema-direita internacional, no caso lá nos Estados Unidos, ela pode expor toda a natureza da Lava Jato como uma ação geopolítica, uma ação de intervenção no Brasil, na economia brasileira.